Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do sexto ano B e sexto ano C. Bom, pessoal, então nós iremos agora fazer as correções dos experimentos sobre a solubilidade da água. Para essa aula, nós iremos utilizar a apostila 2, o módulo 15, a solubilidade da água. Bom, pessoal, então, na página 335, nós tínhamos a seguinte experiência, testando a solubilidade do açúcar e do sal em água. Nessa atividade, você determinará a solubilidade de dois solutos, o açúcar e o sal, em um solvente que é a água. Bom, para essa experiência, como vocês devem ter visto nos vídeos, nós utilizamos água, açúcar, sal de cozinha, nós utilizamos no laboratório Becquer's de 50 ml e utilizamos os Becquer's de 250 ml e o Erlenmeyer para medir a quantidade de água de 100 ml. Se vocês resolverem fazer essa experiência em casa, é só utilizar um vidro transparente, um frasco transparente, e para medir a quantidade de sal e açúcar, vocês podem utilizar o copinho de café, como ele sugere na experiência, porque corresponde a aproximadamente 50 ml. Bom, então a primeira pergunta nos dizia: a partir de suas observações, responda. As soluções são misturas homogêneas ou heterogêneas? Explique. Bom, então as soluções são misturas homogêneas, pois formam apenas uma fase. Então, o que nós chamamos de soluções são misturas homogêneas, porque são monofásicas, apresentam apenas uma fase. Bom, página 336, explique por que o sal e o açúcar são solutos e a água é o solvente das soluções que você utilizou nessa atividade. Então, a resposta ficaria: o sal e o açúcar são solutos porque são substâncias dissolvidas no solvente, o que forma uma solução. A água, chamada de solvente universal, é o solvente porque é o componente mais abundante na solução, no qual os solutos são dissolvidos. No exercício 3, defina com suas palavras o que é a solubilidade de uma substância. Bom, nós podemos dizer que solubilidade é a capacidade de um soluto se dissolver em um solvente. 4. Compare a solubilidade do sal com a do açúcar em água. O que podemos concluir? Podemos concluir que a solubilidade do sal é menor que a do açúcar em água, desde que mantidas as mesmas condições, isso é, a mesma quantidade de solvente e a mesma temperatura. Pessoal, percebam essa questão. Se vocês assistiram o vídeo da experiência, vocês vão perceber que é necessário quantidades diferentes de açúcar e de sal para formar a mistura heterogênea. Bom, pessoal, então, na página 336, testando a solubilidade do permanganato de potássio em solução saturada de sal. Para essa experiência, nós utilizamos água, sal de cozinha, permanganato de potássio, que nós precisamos quebrar em pedaços pequenos, um copo ou frasco transparente. No caso da experiência, nós utilizamos um becker de 250 ml e, ao invés de usarmos uma colher de chá, na experiência nós utilizamos uma espátula. Para essa experiência, nós tínhamos as seguintes questões. Bom, pessoal, as questões eram:
Qual é a diferença entre solução insaturada e solução saturada? Nós sabemos que, no caso da solução insaturada, a quantidade de soluto ainda não atingiu a quantidade máxima de soluto que determinada quantidade de solvente pode dissolver. Na solução saturada, a quantidade de soluto atingiu a quantidade máxima de soluto que essa quantidade de solvente pode dissolver. Bom, 2. O que se pode concluir é a respeito da solubilidade de outras substâncias na água, estando ela saturada com sal. Pode-se concluir que, apesar de ter sido atingida a solubilidade de determinada substância, no caso o sal, em água, isso não significa que a solubilidade de outras substâncias, no caso o permanganato de potássio, nesse solvente, também tenha sido atingida. Então, pessoal, percebam, o sal, ele estava depositado no fundo do recipiente. Nós tínhamos, nessa experiência, nós utilizamos uma mistura heterogênea da água com o sal e nós acrescentamos o permanganato de potássio. Só que o permanganato de potássio, ele foi dissolvido. Então, não é porque a solução estava insaturada para o sal que ela não poderia dissolver o outro soluto, nesse caso, o permanganato de potássio. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Qualquer dúvida é só chamar no e-mail duvidasextoano@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.